Olá! Vamos mergulhar hoje numa ideia que tem, de verdade, o poder de mudar tudo. Sabe qual? A guerra que acontece dentro da nossa própria mente. É uma batalha que acaba definindo o rumo da vida de todo mundo. E entender como lutar e vencer é fundamental. Essa frase, olha, ela é a chave de tudo. Pare e pensa um pouquinho nela. Nossos pensamentos, eles não são só um barulhinho de fundo, sabe? De jeito nenhum. Eles são o volante do carro, o leme que direciona o barco da nossa vida. O que a gente pensa, no fundo, molda quem a gente é e para onde a gente está indo. E o mais fascinante disso tudo é ver como dois mundos que parecem tão diferentes chegam na mesmíssima conclusão. Pega, por exemplo, a psicologia moderna. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, mostra que os padrões de pensamento negativos são a raiz de um monte de problemas que a gente enfrenta. Agora, olha que incrível. Milhares de anos antes disso, o apóstolo Paulo já escrevia algo muito parecido, para a gente pensar no que é verdadeiro, nobre, justo e que isso traria paz. Ou seja, a ciência e a fé, aqui, elas estão de mãos dadas, elas concordam, nossos pensamentos definem a nossa realidade. Então, peraí. Se os nossos pensamentos são tão poderosos assim, isso quer dizer que existe uma disputa por eles, né? A nossa mente, ela é um verdadeiro campo de batalha. E o perigo maior, sabe qual é? É que muita gente nem se dá conta de que está no meio de uma guerra. Acabamos nos tornando prisioneiros de um inimigo que a gente nem consegue ver. Para a gente entender melhor como essa batalha funciona, eu vou contar uma história. É uma história simples, mas olha, ela é muito, muito poderosa. Imagina só a cena. Um pastor, o nome dele é Kevin, está lá escondido num armário escuro, esperando para pregar uma peça num amigo. Aí o amigo dele, o Craig, descobre o plano. Só que em vez de tomar o susto, ele decide virar o jogo. Ele vai lá, bate a porta do armário com toda a força e grita: "Vou botar uma cadeira aqui debaixo da maçaneta, agora você não sai daí." Mas o ponto todo é esse. Era mentira. Não tinha cadeira nenhuma ali. E é aqui que está o ponto crucial da história. O Kevin acreditou. Ele ouviu aquela mentira e na cabeça dele ela virou a mais pura verdade. Ele começou a gritar, entrou em pânico, chegou a tentar escalar as prateleiras para fugir pelo teto. Ele estava absolutamente convencido de que não tinha como sair. Só que a liberdade estava a um simples girar de maçaneta de distância. A porta nunca esteve trancada. O que prendia ele ali não era uma barreira física, de jeito nenhum. Era uma mentira. Uma mentira na qual ele acreditou. A prisão dele era totalmente mental. E essa história toda leva a gente a uma pergunta fundamental. Quantas pessoas por aí não vivem exatamente como o Kevin? Presas em prisões mentais, sabe? Aquelas vozes que dizem: "Eu nunca vou conseguir, não sou bom o suficiente, agora já é tarde demais para mudar." São prisões construídas tijolo por tijolo com mentiras, mas que têm a porta da liberdade, olha, escancarada. Bom, identificar a prisão já é o primeiro passo, né? Agora, bora ver como a gente faz para sair dela. Existe um tipo de kit de ferramentas bem prático, baseado em 3 princípios superpoderosos para a gente conquistar essa tal liberdade mental. É bom guardar bem esses 3 passos na cabeça: substituir, reprogramar e reenquadrar. Pense em cada um deles como uma ferramenta poderosa para vencer essa guerra interna e, finalmente, assumir o controle dos pensamentos. Vamos começar com o primeiro, então. O primeiro princípio, então, é substituir. É igualzinho na história do Kevin, né? Uma mentira, quando a gente acredita nela, ganha a força de uma verdade. E a única resposta para o engano é a verdade. O processo é até simples, mas exige que a gente tenha intenção. Primeiro passo, dar nome à mentira. Identificar ela. Por exemplo, eu acredito que sou um fracasso. Beleza. Depois, o próximo passo é substituir ativamente essa mentira pela verdade. Trocar por "eu sou capaz e tenho valor." É um ato de troca, sabe? Uma escolha deliberada. Vamos para o segundo princípio: reprogramar. E essa parte se conecta direto com a neurociência, o que é bem legal. Olha, por muito tempo, o pessoal acreditava que o cérebro era uma coisa fixa, sabe? Que não mudava. Mas hoje a gente sabe que isso é um mito. O nosso cérebro, na verdade, é plástico. E o que isso quer dizer? Que ele pode ser fisicamente moldado e reprogramado pelos nossos pensamentos. Para entender isso, pensa naqueles pensamentos negativos que ficam voltando toda hora. Imagina eles como se fosse um sulco, um trilho numa estrada de terra. Quanto mais um carro passa por ali, mais fundo aquele sulco fica, certo? Chega uma hora que as rodas do carro caem ali quase que automaticamente. Pois é, nossos pensamentos funcionam do mesmo jeito. A repetição de uma preocupação, de uma autocrítica, vai criando o que a gente chama de sulco neural.
É um caminho automático que o cérebro pega sem nem pensar. Mas calma, que agora vem a boa notícia. Se a gente cria esses sucos negativos meio que sem querer, a gente também pode cavar trincheiras da verdade de propósito. É uma escolha. Ao repetir deliberadamente a verdade, seja com declarações, versículos, o que for, a gente começa a criar um caminho neural novo. No começo dá trabalho, claro. É como cavar terra dura. Mas com repetição, essa trincheira nova vai se tornando o caminho mais fácil, o novo caminho de menor resistência para o cérebro. Chegamos ao terceiro e último princípio: reenquadrar. É o seguinte, a vida vai invariavelmente apresentar situações que a gente não pode controlar. Uma perda, uma dificuldade, uma injustiça acontece. Tentar controlar o que é incontrolável é receita certa para a frustração. O poder de verdade não está em mudar a circunstância, mas sim em mudar a forma como a gente olha para ela. A história do apóstolo Paulo na prisão é um exemplo perfeito disso. O enquadramento mais óbvio ali seria o quê? Desespero, né? Fim da linha. Mas ele reenquadra a situação inteira. Ele não olha para o guarda e vê alguém que o prende. Não, ele vê uma audiência cativa, alguém que não pode ir embora. A cada troca de turno, pronto, um novo ouvinte. Ele basicamente transformou a cela dele num púlpito. A circunstância em si não mudou, mas ao mudar a perspectiva, ele mudou completamente o resultado. Substituir, reprogramar e reenquadrar. Com essas 3 ferramentas em mãos, a gente deixa de ser vítima passiva nessa batalha pela mente. A gente se torna soldado ativo, equipado para lutar e, mais importante, para vencer. No final das contas, tudo se resume a isso. Sucesso, paz, propósito, tudo, absolutamente tudo começa e termina nesse campo de batalha que é a nossa mente. É sem dúvida o lugar mais importante para a gente investir nosso tempo e nossa energia. E o melhor de tudo é que essa não é uma guerra que a gente precisa lutar só com a nossa força de vontade, sabe? A ideia central aqui é que existe um poder maior disponível. Um poder que é capaz de derrubar até as fortalezas mentais mais antigas e mais resistentes. E para a gente terminar, fica um desafio prático. A mudança não acontece da noite para o dia, a gente sabe, mas ela começa com um único passo. Então, a pergunta é, qual é a única mentira que pode ser desafiada hoje? Qual é a primeira trincheira da verdade que dá para começar a cavar agora? A vitória sempre começa com uma única escolha.